aqui. Então, na aula passada, eu lembro que a gente começou a discutir finalmente, né, a partir da... Oi, Alexandre, tudo bem? Começamos a discutir finalmente as conservações, né, as leis, as transformações de simetria, né, no espaço temporal, a gente estava falando sobre simetrias no espaço-tempo, né, as simetrias espaço-temporais, é o que a gente estava falando. E depois nós vamos passar, né, as simetrias chamadas, então, nessas categorias, simetrias espaço-temporais e simetrias, né, internas. Então, essas simetrias espaço-temporais, as mais usuais são a translação do tempo, né? A gente pode fazer translações temporais, mudar simplesmente a origem de contagem do tempo. A gente espera ter, em geral, uma física que é independente da origem do tempo, né? Qualquer que seja a escolha de origem que eu faça, eu deva ter invariância. Então, translação temporal, translações temporais ou no tempo. Translações temporais, vamos colocar assim, espaciais. Essas são as simetrias em geral, mais simples. Depois nós podemos também ter uma simetria no espaço-tempo, que é uma simetria chamada de dilatação, né, que é a simetria de escala. Então, as transformações de translação temporal e translação espacial, elas podem vir a ser uma simetria, né, do meu sistema, dependendo, é claro, do lagrangiano que descreve o sistema. A gente pode ter, então, também as chamadas dilatações, como a gente pode ter também as chamadas transformações conformes. Também é um tipo de transformação espaço-temporal. E finalmente a gente pode ter uma transformação ainda mais ampla, num espaço-tempo mais amplo, que é a chamada supersimetria. Também é um exemplo de transformação de natureza espaço-temporal. Podemos ter as chamadas supersimetrias. Eu coloco no plural porque nós temos mais de um tipo de supersimetria. Tem supersimetrias estendidas, tem a supersimetria simples, a supersimetria duplicada e assim vai. Então esses são exemplos, né? São essas simetrias aqui juntas, né? Esqueci de colocar, rotações também, esqueci que coloquem por gentileza, né? As rotações são simetrias também no setor espacial, o sistema pode ser rotacionalmente invariante, e essas demais simetrias. Claro, a gente não está falando ali do formalismo relativista, quando a gente for para a física relativista, a gente vai poder unificar as translações espaço-temporais, né? As chamadas rotações e os bustos no grupo de Lorentz, as dilatações, as transformações conformes. Então, esse setor aqui, que é o setor que a gente chama de, que vai até as transformações conformes, né? Inclui, na verdade, as transformações de escala. Quando nós formos fazer o espaço-tempo de Minkowski, nós vamos falar sobre todas essas transformações mais em detalhe, né? Porque a gente espera que a transformação conforme ela seja uma transformação do mundo relativístico. Ela não deve ser uma transformação do mundo não relativista. Aqui não. As dilatações, elas podem ser uma transformação do setor não relativista. Mas as transformações conforme, elas geralmente são associadas à relatividade especial. Esse grupo aqui, esse conjunto de transformações aqui, forma o que nós chamamos de grupo conforme. Ou simetria conforme. E se nós incluirmos, né, as simetrias conforme mais as supersimetrias, nós temos o que nós chamamos de grupo superconforme. Incluindo as supersimetrias, o que nós temos aqui é o grupo
super conforme. Então isso aqui seria o setor mais amplo que nós estudamos, né, das simetrias, chamadas simetrias espaço-temporais. E depois nós podemos ter as chamadas simetrias internas. Essas simetrias internas, elas em geral não, por serem internas, elas não tocam no espaço-tempo. Elas atuam apenas nos campos, no espaço de campos. Então, não atuam no espaço-tempo, né? Não atuam no espaço-tempo. Mas apenas nos campos. Então, por exemplo, o caso das simetrias internas, por exemplo, é o caso das teorias de Gauge, que é a simetria de Gauge. A simetria de Gauge é um tipo de simetria interna, ela atua só nos campos, né? Faz transformações de fase nos campos, sem tocar no tempo, sem tocar nas coordenadas espaciais. Então, essas são as simetrias ditas internas. Um exemplo típico das simetrias internas seria as simetrias de Young-Mills, né? Por exemplo, Young-Mills, né? Eu vou falar lá no finalzinho do curso, né? Deve terminar o curso falando então sobre a formulação de Young-Mills como uma formulação de campos clássicos, os campos clássicos de Young-Mills. Então, essa é mais ou menos, esse é o panorama, né, das transformações que nós estudamos e que podem vir a ser transformações de simetria. Elas podem corresponder à invariância do Lagrangiano, invariância da ação, ou até mesmo invariância das equações de movimento, né? Então, essas seriam as simetrias internas. Todas as simetrias, tanto os espaços temporais quanto as internas, elas podem aparecer de forma global ou de forma local. Todas são simetrias contínuas, né? Então, não colocamos aqui, aí bom, podemos colocar essas simetrias todas as simetrias acima, são as chamadas, todas as simetrias acima, né? Chamadas simetrias contínuas. Simetrias contínuas são aquelas que são caracterizadas por um parâmetro, né, que podem ser obtidas como pequenas deformações a partir da identidade. Então, são as simetrias que podem ser geradas continuamente como deformações a partir da identidade. Claro que existe também o conjunto de simetrias discretas, né? Na física de partículas, por exemplo, essas simetrias, não só na física de partículas, matéria condensada também, a gente tem chamadas simetrias discretas que são muito importantes. As chamadas simetrias discretas são as simetrias de paridade, né? Tem a chamada simetria de paridade, tem a chamada simetria de reversão temporal, tem a chamada simetria de conjugação de carga. São simetrias também muito importantes, sobretudo quando a gente está falando de uma teoria relativista. Quando a relatividade entra em ação, essas simetrias aqui, elas assumem uma força maior. Justamente a simetria de conjugação de carga levou à previsão de matéria. Então, simetrias de paridade, simetrias de reversão temporal, elas são estudadas hoje no setor eletrofrágico, no LHC, no LHCb. Basicamente, o que está se estudando é violação de CP, conjugação de carga de paridade. Então, a gente tem essas simetrias aqui, a nomenclatura padrão é o P, que é paridade, P, que é a reversão temporal, C, que é a conjugação de carga. Então, a gente tem a chamada simetria do CPT, o teorema CPT,
que no mundo relativístico, ele é um teorema, não é uma simetria que eu preciso provar. Ela é automática desde que a formulação seja relativística, seja Lorentz invariante, desde que a formulação obedeça à convenção entre estudo e estatística. Então, essas simetrias aparecem automaticamente, todas juntas aparecem sob a forma de um teorema. Então, esse foi o que não? Todas as vezes que eu ouço falar sobre simetria discreta, são só essas três que aparecem. São as únicas que existem mesmo? Não. Você pode ter simetrias discretas feitas no espaço de campos também. Você pode ter operação de paridade em cima do campo. Por exemplo, se você pegar, só para a gente pegar aqui um modelo que a gente tem estudado, suponhamos que eu pegasse esse lagrangiano do campo escalar, só para pegar uma coisa bem simples. O campo escalar, o lagrangiano dele é energia cinética. Vou colocar aqui a energia devido ao gradiente, a energia do gradiente do campo. Então, convencional, né? E aí aqui eu posso colocar, por exemplo, a energia de natureza potencial. As energias, o setor de energia que não depende de variação do campo, nem no tempo, nem no espaço. Seria uma simetria, uma energia que é contabilizada mesmo para campo constante. Por exemplo, alguma coisa do tipo menos meio de um parâmetro μ aqui, Φ2, por exemplo, aqui, o famoso termo de F4, lá no potencial de X. Por exemplo, eu poderia ter esse setor aqui, vou botar aqui assim, como sendo o setor de energia potencial. Então, se você observar bem, se eu fizer uma transformação aqui que leva φ em menos φ, eu estou fazendo uma transformação de paridade, mas não nas coordenadas espaciais, nas coordenadas de campo, nos próprios campos. E essa transformação é uma simetria do lagrangiano. Então, é uma simetria discreta. Só que não é uma simetria de paridade no espaço, é uma simetria de paridade no espaço de campo, vamos dizer assim, no espaço interno. Então, é uma simetria de paridade interna. E, às vezes, essas simetrias discretas, em cima de campo, elas são muito importantes para você fixar, às vezes, certos parâmetros. Você limitar, por exemplo, você quer construir um modelo. Aí você tem, às vezes, uma opção muito grande de termos no lagrangiano. Você pode colocar uma simetria discreta para dizer, não, vou supor que o meu sistema satisfaça essa simetria, e aí você limita o número de termos presentes no lagrangiano. Por exemplo, por que eu não coloquei o termo cúbico aqui? Por que eu não coloquei um termo do tipo, sei lá, alguma coisa do tipo, poderia ter colocado um termo aqui, algo do tipo um parâmetro zeta sobre 3 e 3. Eu poderia ter colocado esse termo, mas não coloquei, porque eu estou querendo construir um modelo que seja invariante sobre essas transformações aqui. Então, isso é importante até que ponto, né? Se eu colocasse o termo Φ3 ou não colocasse o termo Φ3, até que ponto isso poderia ser importante, né? Então, para que esse modelo aqui serve? Com Φ3 ou sem Φ3? São questões que a gente se coloca. De repente, se eu quero estudar transição de fase, quero espontânea de simetria, basta colocar aquilo ali. Para outros casos, eu coloco o Φ3, tá certo? Então, por exemplo, na mecânica estatística, um modelo que é muito interessante é a teoria Φ3 em 6 dimensões. Porque ela é uma teoria super renormalizável e ela tem propriedades estatísticas notáveis. Então, quem faz mecânica estatística, quem faz abordagem de campos com mecânica estatística, é normal encontrar alguns papers de referência sobre o modelo chamado Φ3 em 6 dimensões. Ele tem propriedades de dilatação, de grupos de renormalização bem interessantes. Então, nesse caso, eu estou abrindo mão dessa simetria, por exemplo. Tá certo? Então, a pergunta é bem-vinda nesse sentido. O que o colega colocou aí é Gabriel, né? O Gabriel perguntou, sabe que sempre que ele ouve falar, e é verdade, a gente fala com simetria discreta, é CPI. Essas três simetrias. Essas são as simetrias discretas no espaço. Mas eu posso ter também simetria discreta no espaço do campo. Por exemplo, eu poderia construir um modelo com dois campos, com um campo φ e com um campo I. E eu queria que esse modelo, por exemplo, ele seja invariante sobre essa transformação, φ que vai em menos φ. Então, eu poderia construir das aqui um modelo baseado em dois campos por alguma razão. Né? Dá o termo cinético do φ, algo semelhante, que vai dar o termo cinético do φ,
posso colocar, se quiser, um parâmetro de cilinha sobre 2, gradiente de π ao quadrado. Então, coloquei o setor cinético do φ, coloquei o setor cinético do Q. Aí, poderia agora colocar um termo que vai ser menos, eu vou querer fazer aqui que vai em menos Q. Então, poderia colocar algo do tipo menos o meio de μ Φ2, menos o meio, sei lá, aqui um milhinho Q2. Mas agora, eu posso colocar aqui um termo que seria menos 1 sobre 3, zeta Φ3. Eu não estou preocupado de ter simetria discreta no φ, esse termo é legítimo. E aí aqui poderia colocar um termo que seria menos 1 sobre 4 fatorial lambda Φ4, menos 1 sobre 4 fatorial lambda minha Φ4. E poderia colocar outro termo que seria menos 1 quarto. Vou botar aqui um pouco. Φ2, por exemplo. Então, esse lagrangiano é invariante sobre Q que vai em menos Q. Então, eu tenho uma simetria discreta restrita. Tá? Por que 4 fatorial? Por que 4 fatorial? Essa é uma questão só de convenção, porque a gente normaliza dessa forma, porque na hora de, por exemplo, quem for eventualmente estudar esse modelo do ponto de vista quântico, for derivar as regras de Feynman, é bom colocar esse 4 fatorial, porque aí nas regras de Feynman, esses parâmetros aqui saem limpinhos. Sempre que a gente tiver um número de campos repetido no vértice, é sempre bom colocar o fatorial referente àquele campo. Aqui eu tenho só esse campo φ, aqui eu tenho só esse campo aqui eu tenho φ2, então eu boto o 2 fatorial do φ e o 2 fatorial do Q, que me dá o 4. É só um truque, isso aí, quer dizer, é só uma convenção, estou só dando para vocês, por que 4 fatorial? Por que não 4? Por que não é lambda puro? Nenhuma diferença faz. Você pode redefinir o padrão, só porque na hora de derivar, quem for derivar regras de Feynman, vai ver que a regra de Feynman vai sair com um 4 fatorial na frente do lambda, vai ficar chato. Então já boto 4 fatorial aqui, é só uma questão de normalização, só uma convenção. Bom, então, são essas simetrias discretas que a gente fala em geral. Em física de partículas, então, quando se constrói modelos de unificação, é muito comum a gente trabalhar com esse setor de simetrias discretas nos campos também. Não é? Em geral, em física, assim, mais convencional não se fala, mas quando se tem modelos unificados, essas simetrias discretas desempenham um papel muito importante. Então, tá legal. Então, a gente basicamente tem esse setor aí de simetrias. E nós começamos na aula passada, ainda no caso não relativista, nós pegamos que é um caso um pouquinho mais geral, para falar das simetrias sobre translações temporais. Depois vamos falar das translações espaciais também. Vamos chegar às simetrias sobre dilatação, sobre transformações conforme. Eu vou preferir deixar para quando a gente fizer a física relativista, porque são simetrias mais típicas de sistemas relativistas, porque em geral, né, a simetria de dilatação ela não precisa ser relativista. Imaginar o seguinte: num sistema mesmo de spins, num sistema típico de matéria condensada, num sistema típico de mecânica estatística, não seja um sistema relativista. Na transição de fase, quando o sistema começa a entrar no regime de transição de fase, o que caracteriza a transição de fase são as longas correlações. Então eu começo a ter, digamos, um observável no ponto, ele desenvolve uma correlação não trivial com um ponto que está muito afastado. Então, você começa a trabalhar no regime de transição de fase, você começa a ter que a simetria de escala é uma invariância. Você, na vizinhança, né, nas vizinhanças do chamado ponto crítico que dá a transição de fase, o que a gente observa é que nós temos uma simetria de escala. Por quê? Porque os comprimentos de correlação tendem infinito. Então, se você multiplica infinito por 2, ou divide por 5, ou multiplica por 1000, infinito é infinito. Então, aproximadamente, em física, nós observamos que a simetria de escala, a simetria de dilatação, é uma boa simetria dos sistemas na região das transições de fase, independentemente de ser relativista ou não. Na física de altas energias, na física de partículas, por exemplo, se a gente vai pegar situações de regime de alta energia, por exemplo, na LHC, estamos falando de energias na faixa dos 14 TeV. Então, sistemas de energia muito alta, ou seja, eu tenho energias muito altas comparadas com as massas das partículas. A massa do próton é 1 GeV, 938 MeV, 0,9 GeV, vamos dizer, aproximadamente 1 GeV.
Eu estou falando de acelerar o próton a uma energia de 7 TeV. Então, eu botei uma ordem praticamente aí, quase 4 ordens de grandeza. Então, você já começa a ver que a massa do próton é bem menor, 4 ordens de grandeza abaixo, da escala de energia que nós demos ao próton. Você consegue colocar o próton com uma velocidade que é 0,999999998C. Você bota o próton praticamente a 99,99998% da velocidade da luz. Então, praticamente, para esse próton, a energia é muito alta no sentido que ela é muito maior do que a massa de repouso dele. Então, se eu estou numa energia, se eu estou numa situação de altíssima energia, significa que eu estou entrando a distâncias muito pequenas, estou trabalhando num regime de curtíssimas distâncias. Então, se eu estou trabalhando num regime em que as distâncias tendem a zero, então se eu estou com todas as distâncias tão ínfimas, a escala começa a ser uma boa CVT. Se eu multiplico uma distância de 10 a menos 20 metros por 2, por 3, eu multiplico por 10, divido por 100, eu estou sempre nessa faixa. Então, a simetria de escala é uma boa simetria da física de partículas quando nós estamos trabalhando no regime de altíssimas energias. Então, no mundo relativo, ou seja, altíssimas energias, as partículas estão com velocidade muito alta. Tem muito momento, muito mais momento do que massa de repouso, né? Está nessa faixa aqui. Fiz nada aqui, só botei em evidência isso aqui. Quer dizer, se eu tenho muito momento, e a gente sabe que tem essa relação relativística, né? Quer dizer, a energia é M, a energia total é mc2 gama, e o momento linear é mv gama, né? Relativística. Então a gente tem P dividido por E, o momento dividido por energia, a massa cancela, é V, e os gamas se cancelam. Vou colocar assim, dessa forma. Então essa relação assume essa forma aqui. Então, se eu estou falando de velocidades muito próximas da velocidade da luz, V sobre C é muito maior do que 1, PC V sobre C é próximo de 1, não muito maior, quase 1. Então, quando V é muito próximo de C, a energia está quase toda sob a forma de momento. Então, esse termo aqui, se eu estou falando de energias muito altas, significa que energias muito altas significa que eu estou com muito momento aqui. Então, essa energia aqui é muito alta, porque esse termo é muito alto, a massa de repouso é pequena, a energia de repouso é pequena frente a PC. Então, basicamente, isso aqui é uma perturbação. No caso do elétron, no LHC, esse MC2 é 0,9 MeVs. E esse PC aqui é aproximadamente 10 TeVs. Então, a gente tem 4 ordens de grandeza aqui, quer dizer, de um GeV, né? Para 1 TeV, eu tenho 3 ordens de grandeza, mais 10, 10 a 4. Eu tenho um fator 10 a 4 aqui, então 10 a menos 4. Isso aqui é 10 a menos 8. Então, no limite altamente relativista, toda a energia está sob a forma de momento. Obviamente, o oposto, né? Se eu estou num regime baixamente relativista, se V sobre C é muito pequeno, é porque P é muito menor do que E. Então, esse cara aqui é bem pequeno. Então, quem domina é esse termo aqui. Quer dizer, o limite fracamente relativista seria eu fazer o contrário. Eu fatoro, né, o MC2 aqui. Isso aqui fica 1 mais PC sobre MC2 ao quadrado. Então, agora, se eu estou no limite pouco relativista, esse cara aqui é dominante. A energia, basicamente, é a energia de repouso. Então, isso aqui é muito pequeno. Isso aqui, V é muito menor do que C. PC é muito menor do que E. Então, toda a energia está basicamente sob a forma de massa de energia de repouso. Então, no limite contrário, no limite ultra-relativista, toda a energia está sob a forma de momento. Então, nesse limite ultra-relativista, eu tenho pequenas distâncias.
E aí a simetria de escala vai. Então, em física de partículas, né, a simetria de dilatação e a simetria conforme é uma boa aproximação se eu estou no regime de altas energias. Então, se a gente tem uma simetria, a gente pode fazer previsões interessantes sobre o sistema sem precisar resolver o sistema completamente. Então, às vezes, o uso das simetrias é importante nesse sentido. Tá? Na matéria condensada, a simetria de dilatação, quem já estudou o grupo de renormalização, né, a formulação de Wilson e Kadanoff, vê que ali é fundamental a simetria de escala. E a simetria de escala acontece porque sempre que um sistema está sofrendo transição de fase, os comprimentos de correlação são muito grandes, e aí a simetria de escala passa a ser uma boa simetria do problema. Então a simetria de escala ela é boa também no caso não relativista. Então são essas simetrias que aparecem aí, né, que podem ter significados diferentes de acordo com o sistema que a gente está tratando, mas que todas elas têm uma aplicação muito grande, porque nós conseguimos fazer previsões, né, baseadas nessa simetria. Então, as simetrias internas do SO3 fizeram a previsão dos quartos. As três famílias, os quartos foram todos previstos, né, por simetria SO3. Na verdade, quando lá o Gelman, né, fez a previsão do SO3, né, então ele usou, quer dizer, chegou à conclusão que deveria haver alguns constituintes fundamentais na matéria hadrônica. Depois os quartos foram descobertos. Depois que as duas famílias foram descobertas, Kobayashi e Mascala viram a questão da simetria CP. Se o modelo das interações fracas viola CP, então a CP vai prever a terceira família de quartos. Então, sempre por argumentação de simetria, a gente faz previsão. Previu-se a terceira família de quartos, previu-se a terceira família de elétrons, o tal e o tal, que apareceram depois. Dirac previu a antimatéria, graças à simetria C, né, conjugação de carga. Então, a simetria é sempre bem-vinda porque ela nos faz previsões. Então, a gente pode tirar informações sobre o sistema sem conhecer o sistema completamente a partir das simetrias. Tá? Então, a gente está na aula passada, considerando uma situação, nós começamos então pela simetria sobre translações temporais. É a simetria mais simples que a gente está estudando. A gente começou a fazer, desenvolver a estudo a partir da simetria sobre translações temporais. Quer dizer, as translações temporais, o nome está dizendo, né? A gente quer ter um sistema para o qual essa transformação T, eu faço a mudança na origem dos tempos, né? T igual a TI. Se eu fizer uma translação na origem do tempo, em princípio, o meu sistema físico está bom. Então, o problema é o meu relógio, não é o sistema físico. Então, a gente fez essa transformação, a gente imaginou que todos os campos, né, se eu estou num sistema de referência, vamos trabalhar do ponto de vista passivo, vamos adotar o ponto de vista passivo. Então, vamos dizer que nós estamos mantendo o sistema tocado, nós estamos fazendo transformações dos observadores. Estou passando de um observador para outro observador, deixando o sistema intocado. Então, adotando o ponto de vista macroscópico, mas na mecânica quântica também isso vale, né? Eu posso mudar de observador, deixando a minha amostra sem mexer. Vou adotar o ponto de vista passivo. Eu acho que ele, do ponto de vista da apresentação no curso, eu acho que do ponto de vista passivo, eu acho que ele é mais pedagógico, eu acho que é mais intuitivo do que o ponto de vista ativo, né? Que você mexe no sistema e aí você tem que definir transformações de uma maneira um pouquinho mais elaborada. Eu prefiro trabalhar do ponto de vista passivo para essa primeira apresentação. Mas cada um escolhe o seu, uma questão de tempo. Então nós temos os campos que dependem da coordenada temporal, das coordenadas espaciais. Esse campo φ, então, lembrando da aula passada, ele está designando uma representação irredutível qualquer do grupo SO3. Nós estamos trabalhando com campos não relativistas. Então, o nosso grupo de covariância é SO3. Então, esse campo pode ser um escalar, pode ser um distribuidor de duas componentes, pode ser um vetor, pode ser um tensor simétrico, um tensor anciano, não importa. É um campo qualquer, designa um campo qualquer. E aí a gente está imaginando que se a gente faz um mudo de observador, o novo observador vai perceber o novo campo na nova coordenada. E quando eu faço, né, se o meu campo, se eu estou fazendo uma
meu campo está definido num ponto do espaço, né? O meu campo está definido lá. Se eu mudo de observador, simplesmente eu mudando de observador, eu fiz uma translação temporal, mas eu não mexi nos eixos espaciais, não mexi nas orientações, então o campo, o valor do campo é invariante. Todos os campos sob transformações temporais eles se comportam como se fossem verdadeiros campos escalares. E sob o ponto de vista das translações temporais, eu não mexo nos eixos, eu não estou fazendo rotação, então todos os campos todos os tensores se comportam como escalares. Escalares do ponto de vista das transformações temporais. Então a gente está anotando que isso aqui é a lei de transformações do campo. O campo, o filinha não é igual ao φ, é o filinha de telinha que é igual ao φ de T. Então, claro que isso aqui eu posso fazer aqui uma expansão, a gente já tinha falado isso no passado, não vou estar repetindo aqui. Esse telinha T mais epsilon, eu expando em primeira ordem em epsilon aqui, aí eu vou ter duas contribuições, eu vou ter a variação, vou ter a derivada em T, quer dizer, eu vou ter o filinha de T e o epsilon, dx, da derivada do filinha. Mas aí a derivada do filinha, como filinha difere de φ por um delta φ, a termo de derivada seria segunda ordem. Então dessa equação aqui sai claramente para nós que a variação do φ, né, em tx, né, vou colocar tudo no mesmo ponto, então vai ser simplesmente o termo de primeira ordem epsilon que sai daqui. Então vem para cá menos epsilon ddt de tx. Na verdade aqui, como eu tinha falado, era para aparecer um filinha, porque eu fiz a expansão em filinha. Mas só que epsilon vezes filinha é epsilon atuando vezes φ mais delta φ. Então, o segundo termo ele vai ter epsilon ddt do delta φ, a segunda ordem do infinitésimo. Então, está guardando apenas transformações infinitesimais, estamos guardando esse termo. Então, essa seria a transformação infinitesimal, que no fundo está mostrando isso, que a derivada temporal faz o papel na mecânica quântica. Isso aqui justamente é a menos do IH cortado, né? ddt, isso aqui é justamente o operador de evolução temporal, que é o operador de Hamiltoniano. Bom, é isso. Aí é o nosso princípio de invariância. Então isso aqui é a transformação do campo, os campos se transformam. Qual é o nosso princípio de invariância? Nós temos uma lei de transformação. Se eu tenho uma simetria, essa simetria deve, se eu tenho uma simetria, essa simetria pode estar associada ao princípio de invariância. Não necessariamente o meu sistema precisa ser invariante sobre essa transformação. Mas o princípio de invariância que eu estou colocando é que se há invariância do sistema sobre translações temporais, isso significa que o lagrangiano construído em termos dos campos φ, eu não vou nem escrever aqui. E todas as suas derivadas espaciais, derivadas temporais, eu não estou declarando. Quando eu colocar L de φ, está subentendido que é o campo e suas derivadas. Então, nós estamos dizendo que esse lagrangiano ele é invariante se eu substituir. Se eu pegar o mesmo lagrangiano que tiver o campo filinha de telinha de x, a invariância é nesse sentido. Lagrangiano substituindo o campo original e o campo transformado, o lagrangiano não muda. Não é uma L', é L, tá? O lagrangiano ele mantém a sua forma. O lagrangiano escrito. Então, se, em princípio, o meu lagrangiano poderia, não coloquei aqui, poderia depender também explicitamente da coordenada de T, das coordenadas T e X. Numa mecânica, o lagrangiano depende das coordenadas de X, mas numa teoria de campos, num modelo de campo, o lagrangiano depende dos campos, que são função do tempo e do espaço. Mas o lagrangiano pode depender também explicitamente do tempo e do espaço. Por exemplo, eu poderia propor um sistema descrito desse modo. Dizer que eu tivesse um campo escalar, um meio de φ ponto ao quadrado, mais aqui o termo de gradiente, poderia colocar aqui o termo, se quisesse, sei lá, menos um meio de μ2, então a gente tem que ter isso, menos um quarto, mas nada não teve disso, chegar aqui e colocar um termo que fosse uma função, vamos dizer aqui, uma função, sei lá, chamar
ômega dx vezes o meu campo. Então eu estou introduzindo no meu lagrangiano uma função externa, que não é um campo. Eu não tenho termo de dinâmica, eu não tenho princípio variacional desse ômega. Esse ômega é alguma coisa fixa, alguma propriedade que se acopla, alguma fonte, alguma coisa que se acopla com o meu campo. Esse é o meu campo. Esse meu campo, quando ele é φ aqui, ou uma potência, qualquer, não importa, poderia ser qualquer coisa aqui. Meu campo, de alguma forma, se acopla com esse agente externo. Esse agente externo pode ser uma constante ou não, pode depender de t e de x. Então, dessa forma, meu lagrangiano não depende só do campo. Ele tem uma dependência explícita em t e x, através dessa fonte. Essa fonte, esse objeto, não é um campo, então eu não tenho equação de campo para ele, não vou fazer princípio variacional para ele. Ele é um background fixo. É como se o meu campo pudesse, por exemplo, se acoplar a uma certa anisotropia do espaço. Né? Meu espaço tem um vetor de anisotropia, ele pode ter domínios, né, de direção preferencial, por exemplo, um domínio, eu tenho direções preferenciais. Então eu poderia, por exemplo, ter um campo escalar, né, um campo vetorial, que se acoplasse, por exemplo, a algum tipo de fonte, né, pudesse ter um vetor externo, kappa, que é a função do tempo e do espaço, e se acopla, por exemplo, ao meu campo vetorial. Então eu estaria introduzindo uma anisotropia. Não poderia ser até constante, né? Poderia ser um vetor, uma direção preferencial para todo o espaço, como se fosse um campo magnético externo, né? Constante. Poderia ter um campo magnético externo constante, ao qual o meu sistema se acopla. Ou pode depender do tempo do espaço. Então, eu teria essa anisotropia. Essa anisotropia é representada por uma função aqui de t e x. Então, esse é um exemplo de um lagrangiano que depende explicitamente de t e x. Depende só dos campos. Porque quando o lagrangiano está assim, só função dos campos, claro, ele depende de t e x, mas via campo. Eu não tenho uma dependência no t e no x explícita. A dependência está toda embutida no campo. Claro, o lagrangiano é função de t e de x, mas implicitamente via o campo. Aqui não, tem uma função que declara explicitamente a dependência do lagrangiano no tempo. Então seria essa situação. Mas agora, vou botar aqui. Mas mesmo, professor, Oi. mesmo quando a descrição do tempo, sempre que a gente vai fazer a gente faz a avaliação da ação, sempre está tomando a avaliação da ação, mas está sempre tomando o tempo como parâmetro. Comparando. Então, se você fizer o princípio variacional aqui, você está definindo a variação do funcional no mesmo tempo. Isso. O tempo é um pouco. Vou fazer um exemplo aqui. Se eu pegasse esse lagrangiano que eu acabei de apagar, o termo energia cinética, ele iria dar 2, vai cancelar, φ ponto, delta, φ ponto. Ele vai dar menos derivada segunda temporal de φ. Depois o tempo de gradiente, ψ sobre 2 gradiente de φ escalar gradiente de φ. Ele vai dar menos psi laplaciano de φ. Depois um termo menos no meio, vai ficar menos mi φ. Depois um termo menos lambda sobre 4 fatorial, vai ficar menos lambda sobre 3 fatorial, lambda sobre 6, φ3. E depois eu tenho esse termo aqui. Sei lá, vou colocar aqui. Se fosse um φ mais ômega, se fosse que eu tivesse, vamos dizer que eu tivesse acoplado meu campo linearmente a essa fonte ali. Então, eu estou fazendo aqui, vai aparecer um delta φ. Então, aqui vai ter mais ômega dx igual a zero. Então, eu boto do lado, mas eu tenho uma equação de campo aqui que depende, não depende mais do campo. Não tem nada a ver com o campo, isso aqui é uma função externa do dx. Então, a dependência de t sem tempo vai, mas eu variei tudo em relação a delta φ de t. Certo? Legal? É isso? Sim, mas que na forma não tem diferença atrás, sabe? Que é algo que sempre tem. É sempre fazendo a variação do φ, delta, Isso. φ de t' ou φ de tx', menos φ de... Não, presta Só varia. tem duas coisas em jogo. Agora eu percebi da luta. Tem o delta φ
E a variação do princípio da minimação, é a variação funcional, é uma variação arbitrária, essa não é uma transformação de simetria. Não é o delta φ induzido por esse, quando a gente faz o princípio variacional, eu vario em relação, arbitrariamente, em relação a φ, e isso me dá um delta F. Mas essa variação induzida, eu mantenho px, eu não estou tocando nas coordenadas espaço-temporais, eu estou tocando no espaço de campos, eu estou passando de uma família de campos para outra, eu estou fazendo uma variação arbitrária no espaço de campos, sem tocar nas coordenadas espaciais. Essa transformação que está escrita aqui não é uma variação arbitrária no espaço de campos, é uma variação feita no espaço de coordenadas. A variação feita na coordenada t, como φ depende de t, ela induz indiretamente uma variação φ. Então, essa variação aqui não é uma variação arbitrária, não é a variação do princípio variacional. Essa variação é a variação que o campo sofre quando eu vou lá e mexo no eixo temporal. Está claro a distinção? Porque às vezes a gente usa, claro, a gente usa a mesma notação para descrever coisas distintas. Quando a gente vai falar na teoria de Gauge, quando eu faço a variação de Gauge, eu não estou fazendo a variação, por exemplo, quando a gente chega lá e diz, delta φ do potencial, né? dt de alfa, e delta A menos o gradiente de alfa, quando a gente faz as transformações de calibre, lá no eletromagnetismo, essas transformações aqui são deltas, tá bom, é a mesma letra, mas ela não está dizendo que eu estou fazendo uma variação funcional arbitrária, é uma variação específica, muito direta, uma variação muito direcionada, é a variação de Gauge. Eu faço uma transformação de Gauge, e aí os meus campos sofrem essa transformação. Isso é uma transformação de simetria. Quando a gente tira as equações de campo, eu não faço uma transformação de simetria, eu faço uma variação arbitrária. Eu faço o meu φ variar arbitrariamente, é como se eu estivesse tirando uma derivada. É uma derivada funcional. Então você não está vinculado a nenhuma transformação. Ali não estou só repetindo. Desculpa, eu repetir, porque a dúvida de alguém está longe também. Então esse delta aqui não é o delta do princípio variacional. É o delta induzido por essa transformação. Meu campo depende de t, mas t variou. Então, se o t variou, ele induziu essa lei de transformação, e por sua vez gerou esse delta φ, que é o filhinha de t menos o φ de t. Filhinha de t menos φ de t. Então, esse delta aqui, ele é específico dessa transformação, certo? Não é o princípio variacional. Agora, quando nesse mesmo problema, estudando essa mesma variação, eu tirei essa equação de campo, esse delta aqui, se quiser, a gente pode botar assim, delta V. É o delta do princípio variacional, não tem nada a ver com aquele delta. Esse delta aqui, se você quiser, a gente coloca delta epsilon. É o delta induzido por uma transformação na origem dos tempos, tá bom? Isso aqui, porque às vezes quando a gente faz teoria de Wien, isso acontece, o cara vê tantos deltas, né? Daqui a pouco vai aparecer o delta da rotação, daqui a pouco vai aparecer o delta da translação, o delta da dilatação, o delta, tem tanto delta, mas cada delta está dizendo uma coisa, certo? Bom, então, se a gente está impondo esse princípio de invariância, e eu sei que o filhinho de t' x é o φ de vx, então, eu vou expandir esse t' aqui como t mais epsilon, e aí, claro, eu vou ter aqui a derivada em relação ao tempo. Agora, a derivada parcial, com φ constante e ddt de φ constante, e derivadas espaciais de φ constante. Essa derivada aqui é a derivada que está medindo, claro, o campo, o lagrangiano depende de t, depende de t de duas formas, explicitamente e implicitamente via campos e suas derivadas. Essa derivada aqui é a que vem daqui. Ela está medindo a dependência explícita no campo. Eu estou fazendo uma variação no lagrangiano, mantendo φ constante, derivada de φ constante, gradiente de φ constante. Então, quando eu digo que isso aqui é zero, para poder satisfazer essa lei de invariância, o princípio de invariância, então, sobre translações espaciais, translações temporais, está me dizendo que o lagrangiano é o sistema, tem o seu lagrangiano invariante sobre translações temporais, se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo. O lagrangiano depende do tempo? Sim,
mas a dependência está guardada dentro dos campos e suas derivadas, não é uma dependência explícita. Lá no final do ano passado, alguém perguntou, depois vai aparecer uma outra derivada, a pessoa me perguntou, seria essa derivada? A derivada total? Por isso eu quero colocar aqui. É uma derivada em relação ao tempo, que vai medir, né? Então agora, então o princípio, né? Então se a gente disser, qual é a lei de conservação associada à invariância sobre translações temporais? No fundo é isso aqui. É dizer que o lagrangiano não depende explicitamente do tempo. Agora, será que eu consigo converter isso aí em uma equação de continuidade e a partir dessa equação de continuidade eu chego a uma lei de conservação? Então, esse aqui é o trajeto do teorema de Noether. Então, esse aqui é o princípio de invariância. Isso aqui tá ligado? É uma outra forma de expressar isso aqui. Então, para nós, não quer dizer, então, a gente agora vai fazer o seguinte: vou medir aqui a derivada do lagrangiano em relação ao tempo, mas observe o seguinte, não estou colocando aqui que o lagrangiano, que essa variação é medida para campo constante, derivada do campo constante, gradiente do campo, estou tirando isso. Então essa variação temporal aqui é a variação, é a derivada temporal total. Alguém me perguntou se eu não poderia escrever isso como DDT. No fundo é isso. Eu só não escrevo como DDT porque o meu lagrangiano pode depender explicitamente de x. Então eu estou pegando a derivada parcial, mas seria, eu estou medindo o quanto o meu lagrangiano varia no tempo, levando em conta a variação, a dependência do lagrangiano no tempo via campo, via derivadas de campo e só, porque já não tem mais a derivada explícita. Quer dizer, claro, essa derivada aqui ela seria isso. Então não é a derivada com a barrinha de campo constante. O campo não é constante. Meu campo varia no tempo e a variação do campo no tempo induz uma variação do lagrangiano no tempo. É o teorema da regra da cadeia. Então eu teria a derivada do lagrangiano em relação a qualquer campo e a derivada temporal do campo. A derivada do lagrangiano em relação às derivadas temporais do campo e a derivada temporal do campo, regra da cadeia. Derivo em relação a isso e derivo isso em relação a tempo. O meu campo depende do tempo e a derivada temporal dele também depende do tempo. Eu tinha colocado aqui a possibilidade do campo também depender das derivadas segundas. É uma situação não muito usual, mas é possível. Até semana que vem, o Reinaldo vai dar um seminário para vocês aqui na aula da prática. A semana que vem eu não vou estar aqui. Então seria a semana daquela autovaliação. Mas como tem uma... Vocês como é que estão aí, você que é o chefe do grupo, como é que anda aí o trabalho? Eu sei que vocês andaram com prova, então com prova eu não estou pressionado, só quero saber. Vocês estão... Deu uma parada. Você teve 2 provas, claro. Mas vocês estão trabalhando nisso ainda. Tá? Não esqueceram aqui. Não. Então eu vou deixando vocês trabalhando. Lá em junho, hoje, um dia a gente marca essa autoavaliação em sala, tá bom? Aí semana que vem vai fazer o seguinte, às 6 horas o Reinaldo vem ao FJ, então para ele é mais fácil dar o seminário. Ele vai dar um seminário, justamente que foi uma coisa que saiu do nosso curso aqui. Quando ele fez esse curso aqui há 2 anos atrás, a gente trabalhou exatamente essa questão do lagrangiano depender de derivadas superiores. E aí, com isso ele achou naquela semana, por acaso, tinha saído do físico de elétrons, do cara, relacionando essa questão com a questão da reação de radiação. E aí o Reinaldo achou a ideia interessante, foi trabalhando devagarinho, porque estava em tese de doutorado, e aí a gente conseguiu, fechou um trabalho em cima disso. Ele vai apresentar para vocês semana que vem uma formulação interessante, que não é nossa, obviamente, a formulação dele, que saiu do TRL, e que nós vimos que se adaptava muito bem a esse tipo de situação. O autor não pretendia ir nessa direção, ele foi na direção da Becker e Einstein. A gente viu que podia aplicar, então ele vai trazer o seminário para vocês sobre esse trabalho que ele fez. E aí eu vou ver se no primeiro tempo de aula eu coloco outro seminário. Então esse eu não achei. Esse eu coloco um seminário de 4 às 5 e meia, um breakzinho, e o Reinaldo fala de 6 às 7 e meia, certo? Que aí vocês ficam com a tarde toda ocupada. Se eu não achar ninguém para dar um seminário, eu vou pedir o Léo para trabalhar uma questão com vocês, desenvolver um aspecto aí com vocês, que seria meio fora do curso, mas que tem a ver com... Não é da parte dele de sistemas vinculados, mas é uma questão que seria interessante falar sobre cargas topológicas na teoria de campos clássica, porque isso tem a ver com
questões interessantes em matéria condensada. Então, se eu não achar alguém que dê o seminário, eu peço para o Léo fazer essa primeira hora e meia de entretenimento, antes do espetáculo, né? Como é que é aqueles grupinhos que apresentam o rock antes do roteiro famoso? A banda de apoio, né? Abertura. A banda de abertura. O Léo faz a banda de abertura e depois o final, que é o final do Flash, né? Quem não conhece, conheceu o verdadeiro The Flash. Reinaldo fala que quantas palavras por segundo, né, Pedro? Reinaldo é a pessoa mais elétrica que eu conheço. Mas ele explica muito bem, a aula muito bem, por isso que eu pedi para ele dar o seminário, que ele vai se fazer entender muito claramente. Mas você vai estar deixando o X também para o X aí? Isso, em princípio, obrigado. Isso, obrigado. Então, claro, não vou mexer no X. Mas é que eu não preciso nem mexer, nem falar, porque o X não depende do T. Então, quer dizer, se eu fizer, que é o T está aqui dentro, T, mas esse X aqui é uma na teoria. Na mecânica clássica, claro, o X é um X de T. Mas na teoria de campos, não, o X é uma coordenada espacial completamente diferente do tempo. Por isso que eu não coloquei. Mas se você quiser colocar, então vamos lá. Então agora a novidade aqui é o lagrangiano depender das derivadas segundas temporais. Isso aqui, esse termo aqui que não é usual. E aí, claro, a gente vai ter a derivada temporal da derivada segunda temporal. Regra da cadeia. Derivo em relação a isso e derivo isso em relação a aquilo. Então, fechei com a parte de derivada temporal. Agora, a mesma coisa. Meu lagrangiano pode depender das derivadas espaciais dos campos. E aí eu vou ter que derivar em relação a T as derivadas espaciais dos campos. Meu lagrangiano pode depender de derivadas espaciais segundas, né? Então, vai ficar DI, DJ, Φ. E aí aqui, DDT. Então, derivada. O lagrangiano depende do campo, das derivadas dos campos, das derivadas segundas. As derivadas espaciais, das derivadas espaciais segundas. E aí, claro, o lagrangiano aqui sim, ele teria dependência explícita no tempo, seria a dependência que aparece no tempo, mesmo mantendo φ congelado, as derivadas temporais congeladas e as derivadas espaciais congeladas. Então, essa aqui seria a parte que vem da dependência explícita em T. Como ela não tem, quer dizer, tem um princípio de invariância agora, já tenho a meta de dizer meu sistema não depende de translações temporais. Isso aqui é verdadeiro, então esse termo aqui não existe. Então, eu vou ter que transformar essa condição que está colocada aqui numa equação de continuidade. Então, vou apagar isso aqui, não vou apagar isso aqui. Então, nós temos uma transformação de coordenada e um princípio de invariância que define a simetria frente a essa transformação. Tá? Então, os conceitos são esses. Né? A gente fala da simetria, a gente tem que falar, tem uma transformação. A transformação está associada ao princípio de invariância. E esse princípio de invariância define uma lei de simetria. Isso é uma coisa importante, que às vezes nem sempre é óbvio, porque quando a gente fala que é uma simetria, muitas vezes a gente se esquece que a simetria tem várias etapas, né? Isso é muito importante, sobretudo quando a gente fala as críticas que são colocadas sobre a supersimetria. Então a gente se esquece, não apareceu o parceiro supersimétrico, então não tem supersimetria. Supersimetria tem várias etapas. A simetria qualquer tem várias etapas. Tem um princípio de invariância, tem uma lei de transformação ligada ao espaço-tempo, ao espaço de campos, tem um princípio de invariância, tem uma lei de conservação. Daí, isso pode me dar consequências espectrais. Eu posso ter consequências dessa simetria naquilo que são as excitações do sistema. Num sistema ondulatório, se não estou com uma interpretação quântica de uma teoria clássica de campo, seria no espectro de frequência. Eu teria modos de propagação do meu campo com as frequências organizadas segundo uma certa metodologia, segundo uma certa ordem, tem uma harmonia na distribuição das frequências que o sistema apresenta. Isso é consequência da simetria. Então, mas nem sempre essa simetria se revela dessa forma.
ou em física de partículas, frequência em mecânica quântica vira energia. E igual a K cortado ômega. Então, o que é frequência virou energia. Isso é quando eu coloco a interpretação dualidade, né? Onda vira partícula. Então, E igual a K cortado ômega. Mas aí eu coloco agora a relatividade especial. E igual a mc2. Então, aquilo que era frequência virou energia. Com a relatividade especial, a energia virou mc2, então virou massa. Então, numa teoria quântica e relativista, aquilo que era frequência agora aparece sob a forma de massa de partícula. Então, eu teria massas organizadas em uma certa ordem. Essas massas vão ser organizadas segundo uma certa ordem, dependendo de como eu coloco a simetria do problema. Eu posso colocar a simetria sem essas massas organizadas aparecerem. Então, muitas vezes, quando se critica a supersimetria, o LHC não descobriu o fotino, não descobriu o neutralino, não descobriu os quartos escalares, não descobriu os leptons escalares, porque isso é uma manifestação de partícula. Mas não significa que uma simetria necessariamente se manifeste sob a forma de partículas com relações de massa bem definidas. Isso é uma forma possível da simetria se manifestar e é uma forma mais usual, é a forma que a gente gosta de colocar, porque a gente tem que prestar contas no final de tudo, dizer, eu vou fazer uma teoria, essa teoria me prevê tais partículas, então eu vou construir uma máquina que vai medir isso. Se você não apresentar partículas, se você quiser testar a supersimetria sem dizer que ela prevê partículas, aqui que vão construir o LHC, jamais. Então o cara precisa chegar a esse expediente, mas de repente é o modo de enganar. Pô, vou enganar a mídia, tem partícula, de repente a partícula não aparece, mas aí você vai descobrir outras coisas, mas aí você teve tempo, você enganou, né, a opinião pública, vale a pena investir 10 milhões de dólares, as partículas supersimétricas não aparecem, mas eu vou ter tempo de buscar nas relações de dispersão outras formas de resolução da supersimetria, outros decaimentos, outras coisas. Então, vamos dizer assim, no LHC, o Atlas e o CMS, eles têm esse papel mais direto com a mídia. Tá? Apresentar a partícula foi o que aconteceu no dia 4 de junho de 2012. Né? A Fabiola, lá, que é a chefe do Atlas, o americano que era chefe do CMS, chegaram publicamente e disseram, descobrimos o bóson de Higgs. Então, o Atlas e o CMS cumpriram a sua missão, que é descobrir partículas. O pessoal do LHCb ficou quieto. O LHCb está quietinho, trabalhando em silêncio, porque o LHCb vai ser aquele que vai descobrir o que não vai aparecer em forma de partícula. Por exemplo, se a supersimetria aparecer no LHC, ela pode não aparecer nem no Atlas nem no CMS sob a forma de partícula. Mas ela pode aparecer no LHCb sob a forma de processos virtuais intermediários. Então, por exemplo, de repente a supersimetria que a gente espera ter massas na faixa do término não aparecer no CMS no Atlas, de repente as partículas supersimétricas não têm essas massas do LHC, não está na faixa dos términos, está na faixa dos 10 a 14 GeV. Elas vão aparecer sob a forma de processos virtuais que vão dar correções de precisão no processo de CP. Então, tem uma mutreta aí dentro do LHC, uma mutreta no bom sentido, né? Porque você não é preciso sempre detectar uma simetria sob a forma de partícula. Você pode detectar uma simetria sob outras formas, né? Sobre processos virtuais, correções quânticas de precisão, que não necessariamente a partícula. Então, isso eu estou colocando para vocês. Uma simetria tem várias etapas. Quando vocês forem olhar uma simetria, vocês têm que olhar desde o começo. Qual é a transformação que está por trás dessa simetria? Feita uma transformação, qual é o princípio de invariância que essas transformações definem? Então, tendo o princípio de invariância que veio de uma lei de transformação, qual é a simetria que está em jogo? A simetria está caracterizada pela lei de conservação, da equação de continuidade. Aqui você tem uma prova, né? Vamos dizer assim, uma revelação mais concreta da simetria. E depois, essa simetria, tendo essa equação de continuidade, tendo essa lei de conservação, como essa lei de conservação vai ser implementada no mundo físico? Se houver, por exemplo, quebra espontânea de simetria, essa lei de conservação ela não vai aparecer no mundo físico da mesma forma que uma simetria exata aparece. Então, na teoria eletrofática, a simetria está lá. A gente usa a palavra quebrou. Quebrou, tudo bem, é uma palavra. Mas a simetria não quebrou. A simetria está lá. Ela só está de uma outra forma. Ela não é explícita. Ela não é manifesta aos olhos. Ela não vai ser vista no laboratório sob a forma de um multiplete. O elétron não tem a mesma massa que o nêutron.
se tivesse essa simetria realizada dessa forma que a gente gosta, o elétron teria a mesma massa que o nêutron. Não tem. No modelo padrão, o nêutron tem massa zero, o elétron tem a massa dele. A simetria estaria, da forma mais, vamos dizer assim, senso comum, seria se os dois tivessem a mesma massa. Os dois têm massa diferente. A simetria está lá, tá, só que ela está escondida. Existe uma relação de massa entre as constantes de acoplamento e as massas. Numa teoria física, onde a simetria não aparece sob a forma de partículas degeneradas em massa, ela pode aparecer sob a forma de relações bem definidas entre os parâmetros físicos da teoria. A massa de uma partícula multiplicada pela constante de acoplamento de gauge dela é igual à massa da outra partícula ao quadrado, tipo assim. Então você começa a ter relações de vínculos entre os parâmetros, em funções dos parâmetros são massas, constantes de acoplamento. Você tem certas relações implícitas entre os parâmetros definidas por um conjunto de equações. Isso pode estar indicando a presença de uma simetria, que você não está vendo. Você vai, porra, mas o elétron tem uma massa e o neutrino tem outra. O quark U tem uma massa e o quark D tem outra. O fóton tem massa zero, o Z0 tem uma supermassa. Que simetria é essa, meu amigo? O que é isso? Está me enganando? Não. A simetria está lá. Está aqui, ó. É um espaço de parâmetro. Isso está assim. Então, vocês estão só colocando isso para não ficarem iludidos, às vezes, com as falsas acusações. Não estou querendo fazer apologia da supersimetria, não. Estou querendo instruir vocês. Vocês não podem viver de opinião pública mal colocada. Tá? Senso comum. Então, a simetria tem várias maneiras de ser realizada. Se não aparecer as partículas, não aparecerem as partículas supersimétricas, isso não é o fim da supersimetria. Significa que a supersimetria pode estar presente sob a forma de relações entre parâmetros. É exatamente o caso da teoria eletrofrágil. Ninguém chegou e disse que a teoria de Salange-Schoenberg está completamente errada porque não tem simetria. Tem simetria. SO2 por SO1 virou o 1 eletromagnético. A simetria foi perdida? Sim, a simetria foi perdida a nível espectral. Eu vou lá para o laboratório e vejo que o neutrino tem uma massa e o elétron tem outra. O quark U tem uma massa e o quark D tem outra. O quark T tem uma massa e o quark B tem outra. O fóton é de massa zero, o Z0 é massivo. O Z0 tem uma massa, W+, W- tem outra. Está tudo trocado, está tudo errado. Então, acabou a simetria? Não. A simetria está aqui. Quando eu digo, por exemplo, que a massa do Z0 ao quadrado vezes o cosseno do ângulo do Weinberg, que é a constante de acoplamento da interação fraca, é a massa do W ao quadrado. Olha, eu tenho uma bela relação aqui. Eu tenho uma relação entre duas massas e uma constante de acoplamento. Então, isso é uma relação. Essa relação está dizendo que tem uma simetria. Essa relação não é casual. Você acha que a física joga energia que vai aparecer isso aqui? Tem que ter uma ordem por trás disso, que é a simetria. A simetria está lá. Apesar desses caras estarem massas diferentes. É claro o conceito? Só para vocês amadurecerem um pouco. Pensem sobre isso. O que é realmente uma simetria? A simetria não é só a simetria. O mais importante da simetria é o chamado mecanismo de implementação. Tudo bem, eu tenho a simetria. Agora, como é que você vai colocar ela na teoria física? Você pode. Tem teoria que não entra na teoria física, tem simetria que não entra. Então, por exemplo, na mecânica quântica, segundo o teorema, tem um teorema de análise funcional, então o teorema de von Neumann, que diz toda simetria na mecânica quântica, pelo número infinito de graus de liberdade, pode ser colocada no espaço de estágio, no espaço de Hilbert. Pode ser unitariamente ou antiunitariamente representada no espaço de Hilbert. Isso é sacrossanto na mecânica quântica. Por quê? Porque eu tenho um número finito de graus de liberdade. Meu problema na mecânica quântica é uma partícula ou N partículas fixas num potencial externo. Eu não mudo o número de partículas. Quando você vai para a teoria quântica de campos, você abre mão desse número de partículas conservadas. Você tem agora infinitos graus de liberdade, você pode criar partícula, destruir, criar à vontade. Você tem um número infinito de graus de liberdade. Esse teorema cai por terra. Então, você tem simetrias que existem, mas que não podem entrar no espaço de Hilbert da teoria. Ou seja, você nunca vai ver essa simetria no laboratório sob a forma de massas degeneradas. Mas a simetria está lá, está ali, ó. Isso é o caso da quebra espontânea da simetria. Uma simetria que é quebrada espontaneamente
ela violou o teorema de von Neumann da mecânica quântica. Ela não pode ser unitariamente representada no espaço de Hilbert, da teoria quântica. Então, o que é o espaço de Hilbert? É o espaço de estados. Uma partícula, duas partículas. Se eu for olhar as partículas, elas não vão estar degeneradas, eu não vou ver a simetria no espaço de Hilbert, que é o que você espera da mecânica quântica. E que você, mais assim, coloca em evidência na mecânica quântica, o espaço de estados, onde eu vou fazer as minhas medidas, as minhas amplitudes de probabilidade. Quando você tem quebras, quer dizer, que a gente chama de quebra espontânea da simetria, que na verdade não é uma quebra, é uma revelação escondida da simetria. A simetria está escondida sob a forma de relações entre os parâmetros, ela está lá. Ela só não pode entrar no espaço de Hilbert. Ela está lá. Então isso que vocês têm que ter cuidado quando falar de uma simetria que não existe. É muito forte. Tá? Ele se remete no túmulo dele. Então vamos falar direitinho. Só colocando essas coisas para vocês, porque essas coisas não estão muito claras nos livros. E a mídia, às vezes, sensacionalista, não tem, isso aqui até o fim. Estou só falando para você, não é assim, não é tão simples assim. Vamos lá, então. Eu vou colocar só aqui, assim, o que vocês têm que perceber quando vocês estão falando de uma simetria. A simetria, ela está embutida, aqui dentro, ela praticamente ela engloba transformações feitas em algum lugar, feitas no espaço-tempo, como é que nós estamos fazendo agora, ou feitas no espaço de campos, como é o caso das transformações de Gay. Ela vai envolver um conjunto de transformações. Essas transformações vão estar associadas a um princípio de invariância. Pode ser uma invariância do Lagrangiano, pode ser uma invariância da ação. Por exemplo, a supersimetria, ela nunca é uma invariância do Lagrangiano, ela é uma invariância da ação. Então, algum princípio de invariância pode ser um princípio de invariância da ação. A ação é que é invariante. Ou em outros casos, não, é o Lagrangiano que é invariante. Ou em outros casos, nem esse são invariantes, mas são as equações de campo. E percebam que essas coisas não são equivalentes. Se a ação é invariante, será que as equações de campo são invariantes? Será que o Lagrangiano é invariante? Agora, se o Lagrangiano é invariante, será que a ação é invariante? As equações de campo são invariantes? E se as equações de campo são invariantes, será que necessariamente a ação é invariante? Eu queria que vocês estudassem essa questão, pensar sobre isso aqui. Pensar sobre quem implica quem. Para você que é estudante, o que é isso em português? Quem implica quem? Who implies who? Certo? É uma ordem que escolheu, certo? Então, quem implica quem? Não sei. Quem é mais importante? Será que se a ação for invariante, a equação de campo é invariante? Ou não? E assim vai. Quero que vocês analisem essas possibilidades, certo? Então, temos o princípio de invariância, que pode ser da ação, do Lagrangiano ou das equações de campo. Depois, nós temos, então, uma chamada equação de continuidade, uma lei de uma equação de continuidade. Equação de continuidade me define uma lei de conservação. E é aqui que a simetria está. Agora, a questão é implementação da simetria.
Onde é que a simetria eu vou implementar? A mecânica, a teoria quântica, por exemplo, eu vou conseguir levar essa simetria para o espaço de Hilbert? Ou ela, coitada, vai ficar sempre do lado de fora vendo a festa lá dentro? Acontece isso às vezes. Então, isso são assimetrias associadas a leis de conservação que provém de uma transformação. Agora, nós temos também as chamadas simetrias topológicas, que não dependem de uma lei de transformação. Então, nós temos, por exemplo, que essa simetria, de natureza topológica, ela vai estar associada, a configurações que podem ter, não estar ligadas a estados de mínima energia, mas a estados que têm uma estabilidade, não porque são estados de mínima energia, mas porque são estados que têm uma carga topológica bem definida. Então tem uma outra categoria de simetrias, que são as simetrias, topológicas. Associadas, às chamadas equações de continuidade. Topológicas. Tem um curso aí que eu dei já de simetrias clássicas, está no Professor Global, lá, um ano antes, foi 2008 ou 2009, e lá a gente falou um pouco mais sobre isso, porque como a gente fez um curso mais sobre simetrias, e aí a gente trabalhou um pouco essas simetrias de natureza topológica. Se alguém quiser aprofundar, mas um lugar bom de ler isso, esse é um lugar que eu acho que está discreto, sem medo de ser simples, mas dando um recado bem, é o livro do Heidegger, o livro de Quantum Field Theory, do Heidegger, capítulo 10 dele, que é Topological Objects. Aquele capítulo está muito bem, é um capítulo bom para quem quer ter uma introdução despretensiosa a essa questão das simetrias topológicas, Depois também, se alguém quiser alguma coisa mais elaborada, tem um Reviews of Modern Physics, que é muito bom, ele é muito completo. Mas o livro do Heidegger está muito bom. O capítulo dele, ele fala de kings, depois ele fala de vórtices, fala de portas cósmicas, fala de monopolos, e eu acho que na edição mais recente ele fala de texturas também. E tem um livro também do Alexander Vilenkin. Se alguém também quiser ler alguma coisa mais específica sobre essas simetrias topológicas, aí tem um livro de defeitos topológicos, do Alexander Vilenkin Scheller. É um livro muito bom, com aplicações mais até a astrofísica, a cosmologia, mas é um livro muito bom. Tem o livro Scheller, tem também o livro um dos volumes do livro lá do Kleiner. Esse é um livro. Kleiner, também é um livro bom. E tem um Reviews of Modern Physics, do Alfred Adler. Fala também sobre ínstabas, todas essas configurações topológicas, tipo vórtices, ínstabas, monopolos, são todas configurações que têm uma estabilidade, não porque são soluções de mínima energia, mas porque elas têm uma carga topológica bem definida. Essa carga topológica é conservada, então essa configuração você pode deformar ela, e ela é estável, porque se ela decaísse, ela violaria uma lei de conservação que tem que ser respeitada. Então elas são estáveis sob deformações, elas são estáveis não porque elas são a situação de mínima energia, mas porque elas conservam uma carga topológica. Então é uma outra categoria de simetrias interessante também. E essa simetria aqui não está associada ao espectro. Essa simetria existe e você não vai ver nada de partículas com a mesma massa e não vai ver nem relações equivalentes. Então, é uma outra, simetria, mas não é aquela simetria que você espera, Assim, aquela simetria é uma mãe que te diz, está aqui, estou aqui. Então, não está aqui, você tem que procurar. Tá bom? Então é a simetria que a gente tem que ir na caça dela.
Então vamos lá. Então a gente estava falando. Bom, agora vamos lembrar da equação de campo que nós vimos na aula passada. D2, D2. A derivada. Vou fazer o seguinte: eu vou escrever essa equação embaixo para não ocupar muito claro. Talvez vai precisar ficar trabalhando no meio. Vamos fazer o seguinte: vamos escrever a equação de Euler-Lagrange que nós escrevemos na aula passada. Corrija aí, por favor, se tiver algum sinalzinho colocado, tá? Uma coisa.